Irmãos amados, abramos a palavra do Senhor no Salmo de número 105, versos 37 a 42. Salmo 105, versos 37 a 42. A minha palavra é coragem, irmão, coragem. Essa é a palavra do culto da esperança. Salmo 105, verso 37. Coragem. Diz o texto: tirou o seu povo do Egito, cheio de prata e de ouro, e ninguém das tribos de Israel sequer tropeçou. Os egípcios se alegraram quando eles partiram, pois muito os temiam. O Senhor estendeu sobre o povo uma cobertura de nuvem e lhe deu fogo para iluminar a escuridão. Quando pediram carne, enviou codornas, saciou sua fome com o pão do céu. Partiu uma rocha e jorrou água, que correu como um rio pelo deserto. Pois ele se lembrou da santa promessa que havia feito a seu servo Abraão. Coragem. Irmãos amados, o Salmo 105, segundo alguns estudiosos, é um salmo escrito por Davi, o rei Davi. E esse salmo apresenta para nós marcas que encorajam o servo do Senhor na sua jornada. Seria muito bom, amados irmãos, que vocês lessem esse salmo depois todo. Ele tem aí 45 versículos. Como o culto da esperança é um culto rápido, não dá para ler todo o texto, pelo menos agora. Então leia por favor o texto em casa. E nós vamos perceber no início e no final do salmo um tom de alegria e de gratidão. Percebam isso depois quando lerem. Tom de alegria e tom de gratidão. E a pergunta é: por que o salmista tem um tom de tamanha alegria? Por que existe tamanha gratidão no coração do salmista, não é? Nós precisamos perguntar isso. O salmista vai repassar a história de como Deus tratou o seu povo. Quando você lê o salmo, você vai perceber isso. Como é que Deus tratou o seu povo? Então ele começa lá no Egito, o que estava acontecendo no Egito, e a maneira como Deus libertou o povo até a terra prometida, até a terra de Canaã. O que Deus fez? O que Deus realizou? Então, por que nós podemos ser encorajados nessa manhã, nessa jornada nossa? Porque o Salmo retrata um Deus providente, um Deus providenciador. O verso 37, que foi o primeiro verso que lemos, olha o que ele diz: tirou o seu povo do Egito, cheio de prata, de ouro, e ninguém das tribos de Israel sequer tropeçou. Esse é o primeiro ponto. Quando o salmista diz que Deus tira o seu povo do Egito, o salmista está falando de um Deus remidor, de um Deus redentor, de um Deus que liberta, que tira da escravidão. Se tem uma coisa terrível, é a escravidão. Hoje nós sabemos que a nossa libertação aconteceu, que a nossa remissão aconteceu em Jesus. A nossa escravidão não é egípcia, a nossa escravidão é a escravidão do pecado. É o pecado que nos escraviza. Só que em Jesus nós fomos remidos, nós fomos libertos. E é interessante essa colocação de que cheio de prata e de ouro. É como se Deus estivesse dizendo: eu transformei vocês, eu não deixei vocês de mãos vazias, eu não deixei vocês sem recursos, eu não deixei vocês sem condições para viver, para atravessar o deserto.
Eu, quando liberto, faço obra e faço obra completa. Por isso tenha coragem na sua jornada, na vida cristã. Não se desanime, não perca a coragem, não perca o ânimo. Olha o final do verso 37. Ninguém das tribos de Israel sequer tropeçou. Sequer tropeçou. Por quê? Porque esse Deus é um Deus tremendamente maravilhoso. O verso 39, queridos irmãos, vai falar de um Deus que orienta e de um Deus que protege. Por que você precisa ter coragem? Porque Deus orienta a sua caminhada e Deus te protege na caminhada. Veja o verso 39. O Senhor estendeu sobre o povo uma cobertura de nuvem e lhe deu fogo para iluminar a escuridão. Do que o salmista está falando? O salmista está falando do que narra Êxodo capítulo 13. Êxodo capítulo 13, versículo 21 e 22. Diz assim o texto, preste atenção. O Senhor ia adiante deles. Durante o dia, guiava-os com uma coluna de nuvem, e durante a noite fornecia luz com uma coluna de fogo. Ele continua: isso permitia que caminhassem de dia e de noite. Verso 22: e a coluna de nuvem não se afastava do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Por que você pode ter coragem? Por que você pode viver a vida com coragem? Porque Deus é um Deus que te dá orientação. Se você andar com Deus, se você andar perto de Deus, Deus vai dizer para você qual é o caminho que você deve andar. Deus vai mostrar para você claramente. Imagina, irmãos, a nuvem, a coluna de nuvem e à sua frente. É só olhar para ela. Para onde eu vou? Olhe para Deus. Que caminho eu trilho? Olhe para Deus. Deus se revela na Escritura. A vontade de Deus está revelada em sua palavra. Quer ser abençoado? Olhe para a palavra. Quer ser direcionado, quer andar para o caminho certo, quer seguir uma direção correta e abençoada? Olhe o que Deus revela na sua palavra. E mais do que isso, Deus protege. Deus protege. Veja a proteção agora em Êxodo capítulo 14, versículo de número 19. Êxodo 14, verso 19. Olha o que diz. Olha o que o texto diz. Então, o anjo de Deus, que ia adiante do acampamento de Israel, se posicionou atrás do povo. A coluna de nuvem também mudou de lugar. Foi para a retaguarda. Percebam, o anjo do Senhor e a coluna se colocaram entre Israel e o exército egípcio, para dar orientação. A coluna de nuvem, seja de nuvem durante o dia ou de fogo à noite, e adiante, para que você pudesse olhar e ser dirigido. Mas se o inimigo se aproximasse, o anjo e a coluna saía da frente e ficava atrás, de tal forma que eles não podiam se encontrar. O inimigo não se aproxima, o inimigo não pode derrotar todo aquele que anda orientado por Deus. Por que você pode ter coragem nessa jornada? Porque Deus te orienta, porque Deus te protege. Palavra profética para o seu coração, irmão. O que você está passando hoje? Qual é o inimigo da sua alma? Qual é o inimigo da sua vida? Qual é o grande desafio com o qual você tem que lidar hoje? Escute, Deus orienta você. Se você não está percebendo, então se curve diante do Senhor e diante da sua palavra, porque Deus vai orientar você. Por que nós podemos ter coragem? O versículo 40 e 41 do Salmo 105 nos falam de um Deus que atende oração e provê o necessário. Deus que atende a oração e provê o necessário. Verso 40: quando pediram carne, enviou codornas, saciou sua fome com o pão do céu, partiu uma rocha e jorrou água que correu como um rio pelo deserto.
Olha, o povo caminha no deserto e parece que as coisas ficam embaçadas, né? De vez em quando parece que você perdeu o recurso, perdeu a saída, não sabe como prover aquelas necessidades mais básicas, mas de repente ali no deserto, a Bíblia vai nos ensinar que o Senhor manda codornizes, carne, mas não apenas isso, Ele manda também o maná do céu, o pão do céu. O povo não plantou, e todos os dias eles colhiam 2 litros de maná por dia. No 6º dia, que era o sábado, eles colhiam 4 litros por cada pessoa, para que eles não viessem a faltar. Água surgiu da rocha. A palavra de Deus está dizendo: você pode ter coragem, seja corajoso, não tenha medo de andar na minha presença, não tenha medo de se render a mim. Sabe por quê? Porque eu dou para você o necessário para viver. Você vai comer, você vai beber, você vai vestir, diz a palavra de Deus. Deus não vai deixar os seus padecer necessidade. O justo não mendiga o pão, porque anda na presença do Senhor. E eu termino a minha palavra então no verso 42, dando as razões, ou a razão, de por que Deus cuida desse povo dele dessa forma. Por que Deus cuida da gente? Verso 42, pois ele se lembrou da santa promessa que havia feito a seu servo Abraão. E você vai escutar sobre isso agora mesmo no estudo na escola dominical. Por que Deus cuida? Por que Deus sustenta? Por que Deus liberta? Por que Deus provê? Por que Deus orienta? Por que Deus protege? Porque Deus fez uma aliança com Abraão, e em razão da palavra de Deus firmada em Abraão, Deus continua agindo até hoje. Não é por causa da minha vida e nem da sua vida, mas é por causa da fidelidade do Senhor para com a sua própria palavra. Deus é fiel a tudo aquilo que Ele mesmo prometeu. Ele não pode voltar atrás. Não pode voltar atrás. Os nossos pecados não vão fazer Deus voltar atrás, porque Deus castigou os nossos pecados na pessoa de Jesus, e agora Deus vai trabalhar para santificar a minha vida e a sua. Deus vai santificar a minha vida e a sua. Não queiramos nós distanciar do Senhor, porque Ele vai santificar a minha vida e a sua, porque Ele nos amou, porque Ele entregou o seu Filho. Então Ele vai atrás de mim e de você, vai tratar comigo e vai tratar com você. Ele vai fazer com que a nossa jornada seja uma jornada de coragem. Vamos ficar de pé? Quero orar pela vida dos irmãos. Logo após a oração nós vamos cantar e entregar ofertas missionárias àqueles que estão preparados para isso. Irmão amado, coloque a sua vida diante de Deus, tá bom? Coloque a sua necessidade. Agora eu quero orar para que a providência de Deus, esse Deus provedor, te encoraje. O tempo é muito curto, então não dá, a vontade era de falar do salmo todo, mas eu quero que você leia os versos iniciais do salmo, quando ele fala para você dar graças, você proclamar, para você cantar a Ele, cante louvores, falem, exaltem o nome dEle, busque o Senhor e a sua força, busquem a sua presença. Olha, atitude, iniciativa, verso 4 do salmo: busquem a sua presença continuamente, todo dia, busca a presença do Senhor. Se você fizer isso, Deus vai te encorajar e vai cuidar de você. Senhor, nós oramos por cada um de nós aqui, pelos irmãos que estão em casa assistindo pelo canal da igreja. Pedimos a tua bênção, a bênção do encorajamento. Em nome de Jesus, pedimos a Deus que essa providência, que essa provisão do Senhor seja derramada sobre nós. Nos faça, ó Deus, andar continuamente buscando, temendo, querendo o Senhor. E que o Senhor nos oriente em todas as coisas, que o Senhor nos proteja dos nossos inimigos, que o Senhor, ó Deus, nos guarde na mente, no coração, nos olhos, nos lábios, em nome de Jesus. Que o Senhor, ó Deus, derrame sobre nós a provisão necessária, em nome de Jesus. Traga vida, saúde para a igreja do Senhor, que o teu povo saia daqui encorajado,
fortalecido, não pela sua força, não pelo seu entendimento, não pelo seu braço, mas porque o Senhor é fiel. O Senhor é fiel. Louvado seja o teu nome, nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.